Você está precisando de um milagre? Eu estou, e de muitos. Graça e paz, eu sou o pastor Cláudio do Ministério Verbo Vivo. Há momentos em nossa vida que enfrentamos situações que aos nossos olhos são impossíveis de serem revertidas. A doença que se instalou na família e não quer ir embora, casamento à beira da separação, filhos envolvidos com todo tipo de perdição, vida financeira arruinada e o fantasma do desemprego querendo surgir e tantas outras coisas. Chegamos à conclusão que somente um milagre de Deus para mudar esse quadro. No Evangelho de João, capítulo 11, temos a história de uma família que foi atingida por uma perda muito grande. Lázaro, um dos irmãos, estava muito doente e a partir do verso 3 o texto relata o seguinte: mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Jesus estava distante do povoado de Betânia, que fica na região da Judéia, onde morava a família de Lázaro, e ainda permaneceu por lá mais 2 dias. Quando chegou a hora de seguir para a Judéia, seus discípulos ficaram com medo porque os judeus queriam apedrejá-lo. Mal sabiam que tanto os judeus quanto eles iriam glorificar o nome de Deus através desse grande milagre. Quando Jesus foi chegando próximo ao povoado de Betânia, onde a família morava, Marta foi ao seu encontro. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, verso 21. Na sequência, chegou Maria cobrando Jesus pela demora em atender ao chamado. Muitas vezes agimos assim também quando a resposta divina não vem, cobramos e achamos que temos direito porque servimos na igreja, participamos da sua obra e contribuímos no reino. Fazemos votos diante do altar, campanha de oração, sacrifício da carne através de Jesus, através do jejum, porque queremos uma solução rápida. E quando não chega, ficamos frustrados, desanimados e frios espiritualmente. Deus sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir. A natureza humana, ou seja, nossa alma é limitada e não consegue entender as coisas espirituais e nem como Deus age. Ela tenta estabelecer um prazo, um tempo e uma maneira como as coisas deveriam acontecer. Carta de Paulo aos irmãos da igreja de Coríntios, ele fala sobre o discernimento espiritual, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O Senhor sabe das nossas necessidades e está atento aos nossos pedidos. Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas quando as coisas não acontecem no nosso tempo, nossa alma entra em conflito com o nosso espírito. Passamos a duvidar da ação de Deus, deixamos de confiar, perdemos a motivação e nos afastamos da sua presença. Jesus amava aquela família, assim como ama minha família e ama a sua família também. Devemos agir por fé, sem duvidar da ação de Deus, compreendendo que as situações são provas e as provas desenvolvem a esperança. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Salmo 31, 24. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam em Deus. No livro de Tiago, ele nos orienta a agirmos por fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1, verso 6. No momento chave dessa história, todos estavam próximos ao túmulo de Lázaro. Suas irmãs, os judeus que estavam na casa delas, os discípulos e uma grande multidão que rodeava Jesus. Chegando ao túmulo, disse Jesus: tirai a pedra. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviasses. Era preciso remover a pedra para que Lázaro pudesse sair. Se precisamos de milagres, trazer vida àquilo que está morto, será necessário remover a pedra, ou seja, tirar os obstáculos que nos separam das bênçãos de Deus
e pela fé, ações e principalmente pelas nossas atitudes. Jesus poderia tirar aquela pedra de maneira sobrenatural, dando ordem aos seus anjos para removê-la, mas tem coisas que dependem exclusivamente da nossa atitude, como por exemplo, se você está frio, seco e morto espiritualmente por causa do pecado, arrependa-se, tira esse peso dos seus ombros. Casamento fora da aliança de Deus, é preciso fechar essa porta e remover a legalidade do inimigo. Está com o coração contaminado, cheio de amargura, ira, raiva, libere perdão ou peça perdão pelas ofensas recebidas ou feitas. A falência está sempre batendo na porta e não consegue ter um fôlego nas finanças. Talvez tenha cometido alguma injustiça no passado e ainda carrega este jugo. A chave para remover essa pedra é a fé, e essa fé necessita de ações de nossa parte. Ao final da história, Lázaro foi ressuscitado, a família recebeu o milagre, os judeus creram nele, os discípulos foram edificados e a multidão testemunhou o poder de Deus através de Jesus. Qual ensino tiramos dessa passagem? Que Deus age no seu tempo e de sua maneira, que devemos confiar em Deus independente da nossa expectativa, da nossa situação ou do nosso tempo. Que o Espírito Santo produza em nós fé, esperança e paz em nosso coração, que possamos ver e viver os sinais e milagres do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.